Bauru Agora. Entrevista. Mês passado nós recebemos aqui o José Luiz Santos e a gente começou a introduzir esse papo. O José Luiz, que hoje é um terapeuta comportamental, especialista em dependência química. Na nossa primeira entrevista a gente deu um panorama geral sobre a dependência química, o que é basicamente. Hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais o assunto, até com um depoimento pessoal do Zé Luiz. O Zé Luiz, as pessoas que ele estava até me dizendo aqui, na verdade hoje ele atende 20 pacientes na instituição e 6 pacientes fora, fazendo esta terapia comportamental, que é uma terapia que envolve não apenas o dependente químico, mas também os familiares. A gente sabe que a dependência química hoje é um problema não só do usuário, né? Não é só o problema do dependente, é um problema que afeta toda a família e a sociedade. Como eu coloquei aqui na abertura do programa, é um tema que a gente não pode camuflar mais, a gente não pode se omitir mais, e diariamente conversar com pessoas envolvidas na questão, sejam profissionais, que são psicólogos, são assistentes sociais, terapeutas. E o Zé Luiz, ele é uma pessoa com muita propriedade nesse assunto, né, Zé? Acho que você, inclusive, não tem vergonha nenhuma em dizer isso. Absolutamente. Você foi um dependente. Eu sou um dependente. É um dependente, porque, na verdade, a gente sempre coloca que o dependente ele sempre tem que estar em alerta. Tratamento constante para não ocorrer a recaída. Então, ele é uma pessoa que tem muita propriedade. Que pode acontecer. Porque vivenciou e vivencia o problema. Exatamente. Então, Zé, antes da gente entrar um pouquinho sobre a questão de tratamento, de acompanhamento, eu queria que você relatasse um pouco como que as drogas entraram na sua vida e como você começou a conseguir combatê-las. Bom dia mais uma vez. Bom dia a todos. As drogas entraram na minha vida da maneira que eu considero até meio que normal, né, pelo meu estilo de vida. Cada um tem o seu estilo de vida, tem uma forma de conduzir sua vida. Eu trabalhava, né, estudava, tinha uma vida padrão, comum, isso em São Paulo, né? Eu estive fora um tempo, morava muito em São Paulo. E uma época, aquela época de festas, né? A época de 22, 25 anos, muita festa, muita alegria, você começa a produzir, você se sente produtivo, conhece pessoas, né? Pessoas influentes, seja aí meio profissional, o entretenimento, e tudo se deslumbra, né? Tudo fica bonito. Você vive aquele mundo glamuroso. Isso, tudo fica bonito. E eu fui vítima desse mundo, porque eu estava exatamente no lugar errado na hora errada. E as coisas que me foram apresentadas, então você não soube escolher suas amizades? É verdade, eu fui uma das pessoas que eu não soube escolher as minhas amizades. Minha mãe sempre... Frase de mãe tem que ser gravada e ficar ouvindo toda hora, né? Minha mãe sempre dizia, cuidado com quem você anda. E as minhas amizades... tem o padrão, né? Aquele padrão de comportamento. Então foram se introduzindo as drogas na minha vida aos poucos. Olha, você quer experimentar um baseado? Quero. Foi gostoso. Na semana seguinte, não precisavam me oferecer, eu já estava indo buscar. Porque vem aquela Você já falou, eu quero. Eu quero, porque é aquela falta, é aquela predisposição que o dependente químico tem naturalmente, né? E passa-se uma semana, você já está ligando para a pessoa, escuta, já não tem aonde buscar mais essa maconha? Isso para falar de maconha. E para não falar de substância, né? E você vai mudando de substância. A doença da dependência química, ela é progressiva, ela vai aumentando. Tudo que vai te dando mais prazer para suprir as suas necessidades, como eu disse da outra vez, de autoestima baixa, né? E aí você está com um problema com grupos de amigos, problema profissional. Eu sempre morei só, sempre fui um menino só. Desde os 14, 15 anos, você falou aí do Colégio ETEC de Cabralha, eu me formei em 95 no Colégio ETEC de Cabralha, olha que bacana. Então eu sempre tive uma caminhada muito solitária, e a droga ela veio por esse meio aí. Você acabou encontrando ela, buscando ela, primeiro para um convívio social, né, para você ser aceito por aquele determinado grupo de pessoas. Exatamente. Isso foi somado
a questão da sensação de prazer, que na verdade esse é o grande problema. Aliás, eu já entrevistei vários psicólogos aqui, e já falamos isso sobre o tema. Na verdade, isso não vale só para as drogas, não, o álcool. Muita gente procura o álcool para ter aquela sensação, aquele Todo estímulo tipo de prazer gera uma dependência. É uma dependência sexual, é uma dependência de jogo, é uma dependência de compra, é uma dependência que gera um prazer. O problema está, o que você está usando como prazer, está abusando como prazer ou sendo dependente desse prazer. Porque daí, quando se torna dependente, não tem mais prazer. Porque você faz a coisa, comete esse ato, já não é mais para ter prazer, é para fugir da dor da falta do prazer. Então é isso que a gente precisa entender. Né? E aí, então, como é que foi caminhando a sua vida? De repente você começou a mergulhar nesse mundo, e aí quais foram as consequências? Aí não tenho que ficar fantasiando, aí a casa caiu. Né? Aí eu perdi tudo, a minha família teve que intervir. Graças a Deus eu tenho uma família consistente que pôde intervir. Os amigos, muitos se afastaram, o que é natural, né? Mas aqueles poucos e bons permaneceram. A família interviu, e aí vem alguns assuntos polêmicos, do tipo internação. Tem que ser voluntária, tem que ser involuntária, agora já tem a compulsória. No meu caso, foi involuntária, eu fui amarrado. Minha família chamou o resgate, né, que a gente chama de resgate de remoção, amarraram as minhas mãos e falaram, agora a festa acabou. Aos poucos eu fui descobrindo que eu precisava voltar a ser quem eu era. Porque a consciência, né, do dependente químico, ela fica zerada. Ele perde a estabilidade emocional, a estabilidade cognitiva. Existem inclusive casos, né, Zé Luiz, que as pessoas elas ficam ali tão necessitadas. Compulsão. Né, a compulsão pela dependência química é tão grande que a pessoa, quando não tem mais o recurso, existem casos e casos que as pessoas acabam, inclusive, tirando objetos de casa para servir como pagamento. Extremos. Eu já me vi com uma televisão nas costas. Você vivenciou isso? Eu vivi isso. E uma pessoa que não precisava disso, né? Eu não falo da minha vida financeira, mas eu fui um garoto sempre muito produtivo. Eu trabalhava numa grande construtora, eu tive sempre bons empregos em grandes, né, multinacionais. A droga, ela foi me tirando o que era de melhor. Né? O que eu tinha de melhor, ela foi tirando. Ela foi tirando, o fato é que ela tirou o que eu tenho de melhor, que é esse poder de comunicação, que eu gosto muito, né? De conversar com as pessoas, de debater, falar de assuntos importantes. E a droga foi me levando para os cantos, foi me marginalizando. Né? Eu sempre falo para os meninos, vamos voltar para o meio da sociedade, porque a droga pegou a gente, fez assim, ó, vai para os cantos, tirou o direito de comunicação. Então, depois foi tirando financeiro, foi tirando família, foi tirando amigos. Droga tira tudo, não sobra nada. Pelo que eu estou entendendo, então a sua família acabou tomando uma atitude extrema. Falou assim, graças a Deus. O Zé Luiz chegou no fundo do poço. E eu tô querendo relatar isso, porque eu tenho absoluta certeza que muita família está com esse tipo de problema, se não em casa. Se não em casa, tem parente, tem vizinho, tem amigo, conhecido, que está vivenciando esse problema. Problema de filho, de sobrinho, de parente próximo que está envolvido no mundo das drogas e está chegando a esse ponto de pegar o objeto material de casa, às vezes já passou, levar embora para trocar por pedra. Né? Vamos colocar o português bem claro aqui. Exatamente. O assunto aqui a gente tem que escancarar. Não adianta a gente ficar camuflando muito essa situação. É isso aí. Eu, quando comecei também, eu ficava fantasiando, tinha lá que ter um jeitinho especial para falar com os pais. Hoje, os pais que me conhecem sabem exatamente como eu coloco. Eu coloco a verdade nua e crua. Ela tem que ser aberta, não dá para fantasiar. Qual foi a importância da tua família nessa recuperação? Porque, pelo que você está dizendo aqui, ela praticamente à força o levou para o tratamento. Sem a minha família, eu estaria hoje ainda usando droga ou morto. É isso, eu não tenho mais o que dizer. A minha família ela foi de total importância. A minha família foi o start. Minha família apertou o botãozinho e falou, agora acabou. Agora você vai sentir a dor da perda da droga, porque tem que sentir, né? E agora você vai, queira ou não, descobrir uma maneira de viver. Escolheu uma instituição particular,
né? Depois tem até uma historinha engraçada que eu vou contar, mas escolheu uma instituição particular, chamou a remoção, me levaram. Deu tão certo, porque no começo eu era irredutível, eu não queria isso. Né? Eu passei alguns meses trancado, eu não conversava com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, bem fechado mesmo. E o tempo foi passando e a minha cabeça foi se abrindo de uma tal forma que hoje eu trabalho com isso, eu fui estudar isso. Meu tratamento ele demorou 6 meses. Eu falei, eu não quero ir embora, eu quero ficar mais 4 para me aperfeiçoar, né? Para conhecer bem o que está acontecendo comigo, para poder... Então, quer dizer, desses 6 meses de tratamento, você ficou quantos meses fechado, sem querer saber de recuperação, de nada? Eu fiquei 3. 3. 3, totalmente fechado a recuperação. Eu não queria E qual foi o start na sua vida que depois desses 6 meses você falou, eu preciso mudar? Foi uma frase. Eu vou falar a frase. Eu assistindo um dia um filme Meu Nome Não é Johnny, eu acho que muitos conhecem, sim, né? É um filme nacional. No finalzinho, a Cássia Kiss, ela entrega um cartão de Natal para o Johnny. E lá está escrito, né, que o verdadeiro lugar do renascimento é aquele onde a gente dá uma olhada inteligente para a gente mesmo, né? Quando a gente começa a olhar de forma inteligente para a gente mesmo, a gente se descobre e ali a gente se renasce. Então eu descobri que não importava onde eu estava, quem eu era, ou o que estavam me propondo ali. O importante era eu olhar para mim. E aí eu comecei a olhar para mim e o negócio começou a doer, hein? Porque daí eu comecei a me ver, né? Eu comecei a olhar, falei, pô, o Zé tá de volta. E precisa fazer alguma coisa para o Zé voltar. E aí eu fui ficando interessado, porque eu sempre gostei muito dessa coisa de conhecer coisas novas. Então as pessoas me perguntavam, como é que é isso? E aí eu pegava livros, eu pedia para a psicóloga, me traga livros sobre isso. Me traga livros sobre isso. E até que acabou meu tratamento em 6 meses, eu falei, eu quero ficar mais 4. Minha família falou, mas peraí, o que fizeram com meu filho? Então, a coisa foi mais ou menos por aí. Eu acho bacana esse tipo de depoimento, porque as pessoas, às vezes, a família, às vezes, não tem a paciência suficiente para entender que é uma doença extremamente grave, é um problema que você não resolve da noite para o dia, não é ao internar alguém que na primeira semana você vai resolver o problema. Então, é uma coisa que você requer paciência, sabedoria, fé, um monte de coisa envolvida junto, e é muito importante que a família esteja junto do dependente. Eu tenho um ouvinte, aliás, o pessoal que quiser participar, até porque é uma questão delicada, o pessoal não precisa, evidentemente, se identificar, né? O pessoal pode ficar à vontade. Alô, bom dia. Bom dia. A senhora não precisa, se a senhora quiser se identificar, tudo bem, se a senhora não quiser se identificar, não tem problema. Qual é o caso da senhora? Então, é que eu tenho um sobrinho, ele é dependente já faz muitos anos. E ele é dependente de droga. Uhum. Então, ele já esteve internado já umas vezes. A gente até achava que ele tinha melhorado, que ele não ia voltar mais, né? Mas não adiantou nada. Ele voltou, começou a voltar, a fumar novamente. Então, nós ficamos desesperados, né? Principalmente minha irmã, sabe? Sim. Minha irmã ficou com depressão, ficou doente. Então, eu gostaria de saber se ele já pode ser internado novamente, mas, assim, ele não quer. Se pode ser, como que fala, na marra, né? Na força. Será que poderia? Pois não, Zé Luiz. Então vamos lá. Olha, é assim, os 3 tipos de internação que existe, tá? A voluntária, aquela que eu quero, eu preciso, eu me enxergo, né? A pessoa se conscientiza, eu preciso me tratar. Eu vou embora, pego a minha malinha, bato lá na porta de uma instituição, com o auxílio da minha família, claro, e falo, olha, eu preciso me tratar. Essa voluntária. A involuntária é com a intervenção familiar. Né? A minha família vê que não tem mais condições, porque eu já não tenho mais capacidade de raciocínio para dizer o que é bom e o que é ruim para mim mesmo. Devido à compulsão, obsessão que a droga traz, e aí cada droga traz um tipo de transtorno, e tem vários transtornos, né? A psicologia explica isso. E aí a família tem essa obrigação. Eu não falo que tem esse direito. A família tem obrigação. Porque depois acontece o pior. Nossa, mas por que nós não fizemos isso antes, né? Então tem a obrigação de intervir, sim. E depois vem a compulsória. A compulsória ela é somente através de poder judiciário. Eu vou até o fórum,
né, quarta vara da infância, no subsolo ali do Fórum de Bauru, converso com quem estiver disponível, um juiz, um promotor, olha, eu tenho um problema familiar com relação à droga e eu preciso de uma vaga, e aí existem mecanismos para se descolar uma vaga aí no meio dessa coisa toda de internação, e eles vão com o tempo, isso demora um pouquinho, vamos deixar claro, leva um tempinho, e aí você vai acabar descobrindo que tem como internar compulsoriamente sim. O juiz vai falar, olha, pega uma ambulância, geralmente é um SAMU, acompanhado de uma viatura. É uma bagunça. Até aproveitando o gancho, que eu acho que é importante a gente esclarecer a população, essa internação compulsória, o Estado, ele dá a condição, o direito, para principalmente aquelas pessoas que não possuem renda, não possuem condições financeiras de fazer uma internação particular, para que o Estado banque isso? O Estado tem a obrigação, inclusive já existe a emenda 29, que é justamente para isso. É a internação compulsória, é para aquele que não tem mais capacidade cognitiva de saber o que precisa da vida, e aí o juiz bate o martelo e fala, então você vai ser internado. O grande problema da internação compulsória, sabe qual foi? Foi quando a Rede Globo colocou uma imagem de um garoto sendo atropelado lá numa rodovia no Rio de Janeiro, e todo mundo foi para a rua com placa na mão, somos contra a internação compulsória. Por quê? Porque isso é uma política higienista, né? De higienização. A gente não quer isso. A gente quer que a coisa seja bem programada. Vai lá, pede um auxílio no fórum, olha, eu estou com um problema, existem vagas sim, é um déficit. Tem poucas vagas, mas o Poder Judiciário pode fazer isso sim e faz. Maravilha. Meu ouvinte, eu agradeço a sua ligação e espero ter ajudado em algum sentido. Então, gostaria de saber se tem assim, sem ser pelo fórum, né, pela justiça, se teria assim como internar ele sem pagar, porque minha irmã não tem condições de pagar. Aí eu acredito que no caso é só intervenção judicial, né? Olha, existem, na verdade, as instituições, né? E aí a gente tem que colocar algumas coisas bem pautadas aqui. Existem aquelas instituições que estão aí para ajudar, né? Eu conheço algumas que fazem esse tipo de internação. Geralmente são instituições vinculadas a igrejas, centros espíritas e por aí vai, né? Que tem essa boa vontade de querer ajudar o próximo. Então eles criam o quê? Eles criam mecanismos de vagas sociais para aquelas famílias que realmente não têm condição. É feito uma triagem. Isso, é feito uma triagem, ver se existe uma comorbidade nesse paciente, mas existem várias instituições que recebem pacientes com vagas sociais, mas a maioria o melhor seria através de um judicial mesmo. Tá certo, meu ouvinte? Legal, muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia, obrigado pela ligação. 11h39, eu vou fazer um rápido intervalo. Hoje o tema é um tema muito sério. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não só o Zé Luiz contando um pouquinho a história. Nós falamos como ele entrou e começamos a falar como ele começou a sair ou superar o problema, né? Como o Zé Luiz sempre coloca. Na verdade, a gente tem que ter uma vigilância constante em relação a isso. Toda hora. Toda hora. A gente volta já com o Bauru Agora. Prestação de serviço, informação na manhã. Bauru Agora. 11h42, 11h42, você tem muitos motivos para comprar no Móveis Santa Maria. Requinte bom gosto com economia. No Móveis Santa Maria você tem cozinhas Bertolini, Tatiaia, Carraro e Batrol, cozinhas planejadas em promoção, menor preço, uma linha completa de dormitório, sala de jantar, estofados e móveis infantis, além de racks, colchões e tapetes. Parcele suas compras em até 10 vezes nos cartões Hipercar, Mastercard e Visa. A Silvia, a Maria, o Alan e o Bruno estão prontos para melhor lhe atender. Móveis Santa Maria, requinte bom gosto com economia. Azarias Leite 247 ao lado do INSS no centro de Bauru. O telefone é o 3232-7458. Bem, vamos continuar o bate-papo aqui com o Zé Luiz. Hoje no Bauru Agora a gente está falando sobre dependência química. O Zé, inclusive, está contando um pouquinho a sua história de vida, como ele entrou no mundo das drogas, como ele teve que fazer um tratamento de choque, né? A importância da família nesse momento difícil para o dependente, e como isso transformou tanto a sua vida que hoje, na verdade, ele trabalha diretamente com dependentes químicos, não só trazendo a sua experiência de vida, mas
trocando experiências com essas pessoas. Fala um pouquinho, Zé, então, depois desse momento que você começou a pedir livros, começou a estudar e se aprofundar. Quanto tempo você levou e sentiu? Agora essa é a minha missão, que eu tenho que ajudar as pessoas a enfrentarem o mesmo problema que eu tive. A coisa foi bem bacana, porque eu tive que entender algumas coisas, né? Primeiramente, o meu pai faleceu por causa de álcool. Ponto. Né? Eu tive que saber disso. O meu irmão faleceu envolvido com o mundo das drogas. Eu tive que saber disso. O meu sobrinho faleceu por causa de droga. Tinha droga ali no meio também. Então, quer dizer, ou eu mudava uma atitude, agora tomava uma atitude, ou a minha família me perderia também. Então, eu acho que eles interviram nesse meu tratamento justamente porque eles enxergaram isso antes de mim. Né? Eu estava tão obcecado pelo uso de droga ali, nesse auge de uso, que eu não entendi. E o trabalho psicológico e psiquiátrico que foi feito comigo, a primeira coisa que eles me mostraram foi isso: o próximo é você. Né? Ficou claro isso para mim: o próximo vai ser você. E aí as pessoas que eu estava andando, né, me mostraram a falta de amor próprio que eu tinha, as coisas que eu me sujeitava com relação a relacionamento, enfim, porque é uma bagunça, né? A cabeça do dependente químico, antes dele chegar na droga, o resultado é a bagunça, tem que colocar no lugar. E aí eu comecei a me dedicar a isso, então, a entender coisas. O que eu fiz? A primeira coisa foi começar a ouvir pessoas. Todo mundo que chegava dentro de mim na clínica, e eu era o mais consultado, a psicóloga até falava: eu estou perdendo a minha vaga para você. Porque todo mundo que chegava para conversar comigo sentia essa facilidade de eu entender o que estava acontecendo com as pessoas. É o grande fato de você ter a experiência de ter passado pelo problema. Justamente por isso. Eles falavam para mim: Zé, eu não gosto de falar com a psicóloga porque ela nunca usou droga. Então ela não sabe o que é uma paranoia de crack. Ela não sabe o que é uma aceleração cardíaca de uma cocaína. Ela não sabe o que é essa bagunça familiar. Ela tem experiência de informações que trazem para ela. Mas você não, você sentiu na pele. E aí o feedback que eu ia dando, acho que ia agradando. Então todos os dias eu tinha paciente, digamos assim, para atender. Eu só emprestava os meus ouvidos. Eu sempre falo para os meninos: empreste o teu ouvido. Tem pessoas que só precisam ser ouvidas. E aí eu comecei, né? Comecei escutando, e aí a gente tem que escutar, mas estudar também, né? Sim. Eu gosto muito de fisiologia do comportamento, a parte cerebral mesmo, essa parte de neurotransmissores, dopamina, adrenalina, serotonina, como elas agem no nosso sistema nervoso central, o que produz o que tipo de reação. Então eu fui me aprofundando nisso, fazendo cursos holísticos, né, para saber observar o próximo. Para me tornar um terapeuta, eu preciso de uma formação, né? A gente tem que saber de onde vem o comportamento, o que mantém e o que causa esse comportamento. Tem que fazer aconselhamento em família, para você poder dar um respaldo para essa família. E esses 4 meses de estágio que eu fiz foram assim, excepcionais, porque eu fiquei trancado num lugar, e era 12 quilômetros da cidade, no meio do mato mesmo, era uma fazenda, e eu fiquei dentro de mim, eu me fechei. Né? Então eu acordava 5 horas da manhã para ver o nascer do sol. Eu acordava 5 horas da manhã para ver o nascer do sol, e era um lugar lindo. Né? Eu ia dormir, eu fazia uma meditação. Então eu comecei a tratar o espiritual, uma coisa que era muito devastada dentro de mim. Meu psicológico, os outros cuidavam. Né? Eu me policiava, mas eu tinha respaldo. E o físico também veio junto no pacote. Você está colocando um ponto importante, que é a gente também cuidar do nosso espiritual, né? Se aproximar, né, das suas crenças. Isso é muito importante. Eu tenho um ouvinte na linha. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Se o senhor quiser se identificar, tudo bem. Se o senhor não quiser... Abelardo. Ô, senhor Abelardo, tudo bom com o senhor? Tudo bem. Pois não, o senhor gostaria de falar com o Zé Luiz? Fique à vontade. Sim. José Luiz, meu reconhecimento, minha gratidão. Não abandone esse seu trabalho, que tem um altíssimo valor social, e não somente social. Eu acredito que você será uma pessoa grandemente abençoada por Deus. Amém.
pelo valor do seu trabalho e pelo bem que você pode produzir na sociedade atualmente. Meu reconhecimento, minha gratidão e que Deus te abençoe em todos os momentos, iluminando e te inspirando sempre para produzir um bem tão grande que você está empenhado. Ô, senhor Abelardo. Um bom dia. Bom dia. O senhor Abelardo, tudo bom com o senhor? Tudo bem. É o Rafael que está falando. Sim, eu devo um agradecimento a você também, Rafael, pela sua qualidade de jornalista e radialista que eu ouço sempre. Aqui a gente é só instrumento, senhor Abelardo. Pelo grande valor que você tem, uma pessoa inteligentíssima. Obrigado, senhor Abelardo. Ô, senhor Abelardo, na verdade aqui a gente é só instrumento. Mas eu queria saber do senhor o seguinte, pelo que eu estou entendendo, o senhor deve ter tido aí um familiar, uma situação próxima em que o Zé Luiz e as pessoas que estão junto a ele deram uma força muito grande para o senhor, é isso? Não. Não? Felizmente, eu sou feliz nisso. Não tive até hoje ninguém envolvido nesse grave problema social. Que bom, que bom. Mas me emociono porque sei que tantas famílias estão chorando lágrimas de sangue por isso. E aí a gente está vendo que o senhor está bem emocionado também. É o que a gente coloca aqui, a nossa proposta aqui é essa. É trazer esses temas que são relevantes, são temas até pesados, mas os veículos de comunicação têm por obrigação discutir isso abertamente. Eu acho que a gente não pode mais camuflar para a sociedade esse tipo. Outro dia nós falamos aqui sobre bullying, que é um tema também que também já é pesado. É né? pesado, mas que pode levar uma pessoa a usar droga. Exatamente. Então a gente é a nossa obrigação, viu, senhor Abelardo? Eu quero agradecer a ligação, a participação do senhor e na verdade nós aqui, tanto eu, o Zé Luiz que está fazendo o papel dele agora aqui ajudando pessoas. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação, exatamente, já que a gente tem essa possibilidade de colaborar com a sociedade. Obrigado pela ligação do senhor. Oi, mas o meu reconhecimento, porque eu percebo a vontade de algumas pessoas em fazer com que o mundo de amanhã seja um pouco melhor. E vai ser. E vai ser, viu, senhor Abelardo? Meu reconhecimento, não vou tomar mais o tempo de vocês, porque é valiosíssimo. Muito obrigado, senhor Abelardo. E que Deus os abençoe. A todos nós, a todos Tchau. nós. Obrigado, senhor Abelardo. 11h51. E na verdade, eu falo isso com muita tranquilidade aqui. Eu acho que é obrigação hoje, não só o rádio ele tem até a possibilidade de ter um pouco mais de espaço para se dizer isso, mas a televisão, enfim, a internet hoje é uma ferramenta valiosíssima para a gente realmente tratar esse assunto como ele precisa ser tratado, né, Zé Luiz? E ele precisa ser tratado da maneira mais objetiva possível, né? Porque a droga, ela é objetiva, o consumo da droga, ele é objetivo, o sofrimento das famílias, ele é objetivo. Então não adianta a gente ficar aqui fantasiando, criando teorias, né? Tem que ser tudo muito na base da objetividade. Vamos falar de droga? Vamos. Eu até falo para os meninos, olha, falar de droga é uma coisa, falar sobre droga é outra. Né? Porque o dependente químico, ele tem aquela vivência no mundo da droga, então para ele tirar esse comportamento negativo dele é muito difícil. Não é um trabalho fácil. Mas a partir do momento que ele começa a questionar o porquê do usar droga, aí ele começa a falar sobre droga. Olha que bonito. Sem isso. Dúvida. Né? 11h52, mais um ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Por gentileza, eu gostaria de saber do seu José Luiz qual é o efeito da maconha no organismo da pessoa e se já é um passo para depois a pessoa passar para outra coisa pior. Ok, nosso ouvinte, a senhora prefere não se identificar, né? Não. Tá, joia. Obrigado pela pergunta.
Nada. Um abraço para a senhora. Tá, porque eu tenho um parente já envolvendo nisso, por isso que eu estou perguntando. Claro, e aqui nós estamos aqui para isso, para responder e esclarecer Tá as bom. dúvidas. Um Muito abraço para a obrigada, senhora. Deus abençoe. Tchau. A todos nós. Então vamos lá. Vamos que falar direto. É a Dona Maria, né? É a nossa ouvinte. Nosso ouvinte. Vamos lá, é assim, a maconha ela é devastadora. Por que eu falo que ela é devastadora? Muitos dizem a maconha é um produto natural. Aliás, né? muita gente Eu acho defende a lindo, legalidade dela. Eu acho né? lindo quando as pessoas falam a maconha é um produto natural, naturalmente prejudicial à saúde. É isso. Por quê? A maconha que era consumida na década de 60, ela tinha de 3 a 5% de THC, que é o tetrahidrocannabinol. Hoje a maconha ela tem de 15 a 20 de THC, tetrahidrocannabinol. Quer dizer, a dependência do usuário da maconha, ela quadruplicou. Então, o quadro aqui agora é muito mais prejudicial. Agora tem um fator importante. As pessoas fumam maconha há muito tempo e não se consideram dependentes. Todo usuário de maconha, ele não se considera dependente porque ele não consegue ver uma sequela, que a gente chama. Ele não consegue identificar uma patologia. É aquela coisa, eu fumo maconha não dá nada. Não dá nada, eu não sou viciado. Eu só fumo 10 baseados por dia e eu não sou viciado. Eu escuto isso direto, né? Agora, eu vou a um ponto que é muito importante. A maconha causa esquizofrenia. A médio e longo prazo. A curto prazo eu já vi. Mas é um pouco mais raro. A médio e a longo prazo. E todo maconheiro, eu não tenho vergonha, e eu assumo o que eu estou falando, eu sustento o que eu digo, todo maconheiro é a favor da legalização da maconha. E até em cima da colocação do ouvinte, ela falou, a maconha, ela pode, com o passar do tempo, fazer com que o usuário procure outras drogas pesadas? É uma das principais portas de entrada. Começa com o cigarro. Eu fumei cigarro durante muitos anos. Se eu não tivesse conhecido o cigarro, eu não tinha conhecido a maconha, que foi a segunda. Se eu não conhecesse a maconha, eu não teria conhecido o álcool, que foi a terceira. Se eu não tivesse conhecido... E aí vai. E uma coisa vai a outra. Eu acabei usando o crack, que é uma das piores drogas do mundo hoje. Então, a maconha ela é porta de entrada, sim. Existem quadros de uso de maconha, tem que ser avaliado. Existe perfil, né, indivíduos que usam maconha. Então, a gente não pode generalizar. Eu tenho amigos, sim, que usam maconha, mas eu não posso ficar na orelha deles. Para, que senão você vai morrer. Para, que você vai ficar esquizofrênico. Cada um vai saber, em determinado momento, aonde essa substância vai te prejudicar. Mas a maconha é porta de entrada para outras drogas. A maconha é extremamente prejudicial à saúde. Ela causa esquizofrenia e várias outras doenças no nosso organismo. Zé Luiz, infelizmente o programa já está chegando ao fim, mas eu quero já... Você vai ser o nosso consultor aqui, uma vez por mês você vai ter que vir aqui no programa. Eu venho, tá eu combinado? prometo que eu venho. Porque tem muito assunto ainda para a gente falar, cada programa aumenta a pauta. Eu venho. Eu quero que na próxima oportunidade você venha para falar sobre as causas e efeitos de legal. cada entorpecente. É legal, né? legal. Falar da substância, né? Da É substância, o que isso pode ocasionar. Eu quero aproveitar a sua presença porque você sentiu na pele isso. E eu acho que é muito importante. Né? A gente ouve psicólogo e a presença do psicólogo, do psiquiatra, do assistente social sobre o tema é importante, mas também a presença da pessoa que sentiu na carne isso também é importante. E hoje, inclusive, eu faço psicologia, né? Tá trancado agora, mas eu estou estudando psicologia. E eu quero fazer psicologia, depois eu quero fazer mestrado, doutorado, eu quero ser um cientista de comportamento para entender por que leva a pessoa a usar droga. Então, quer dizer, não parou lá no dia que eu descobri que eu preciso dar uma olhada inteligente dentro de mim. Eu preciso concluir esse trabalho. Então, a nossa entrevista aqui vai ser contínua, pelo menos uma vez por mês você vai vir aqui no programa. Eu só não posso sair daqui sem mandar um beijo para Michele Godoy. Pode. Ela me mata se eu fizer isso. Um grande beijo, então, Michele Godoy. Michele Godoy. Beleza. Obrigado pela audiência, viu, Michele? E obrigado pela presença do senhor. Eu é que agradeço, precisando, estamos aí. Obrigado também ao nosso Carlos Henrique. Tá combinado, viu, Carlão? Uma vez por mês nós vamos ter que trazer o Zé Luiz aqui. Vai ser o nosso consultor de dependência química. Até porque, repito, sou até repetitivo. É um assunto, gente, muito sério. A sociedade precisa tratar de frente esse problema. A sociedade não pode Bauru ignorar. não tem uma comissão específica para tratamento de dependência química. Eu fui num congresso em Campinas, é um curso que teve na instituição do Padre Haroldo, por exemplo.
o que mais se fala é as cidades que têm esses, né, essa galera que se junta para fazer essa comissão. Bauru, se eu não me engano, não tem essa comissão que cuida especificamente de dependência química. Peraí, fala tanto do problema, mas... Né? Não podemos ignorar o fato. Obrigado, Zé Luiz. Eu é que agradeço, uma boa tarde a todos.